Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte e querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Hoje nós vamos estudar juntos o texto de Lucas no capítulo 9, o último trecho, os versículos 57 ao versículo 62. Diz assim então a bendita palavra de Deus: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão ao arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Alguns dias atrás, quando nós falamos de tomar a sua cruz e seguir o Mestre, falamos da questão do custo do discipulado e dissemos naquele momento que Jesus falara ali pela primeira vez, mas que ele falaria de novo nesse mesmo capítulo sobre a questão do custo do discipulado. E nós chegamos a esse momento. No final do capítulo, novamente Jesus fala que há um custo envolvido em segui-lo. Eu creio que Jesus deixou isso muito claro para que ninguém estivesse enganado, para que ninguém pensasse que Jesus prometeu flores e uma vida tranquila, enquanto ele mesmo deixa claro que seguir a Cristo, seguir o Mestre, tem um custo. Aqui nós vemos que no verso 57 alguém disse para ele: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que tu fores. Eu quero crer que Jesus conhecia o coração dessa pessoa e ele percebeu que não havia nessa pessoa uma disposição plena de seguir a Jesus mesmo, que havia talvez algum tipo de compromisso feito de forma abrupta, sem realmente calcular o custo daquilo que ele estava dizendo. Então Jesus disse: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele disse assim: Eu não posso te prometer nada. Não há um futuro da forma como você está pensando. O custo é grande, o custo é alto. Você vai abrir mão de tudo. Você vai abrir mão até mesmo das coisas, dos bens dessa vida. Jesus não queria que aquele homem se iludisse e não queria que ninguém ficasse iludido. Ninguém que o seguisse poderia dizer que o Mestre prometeu coisas que na verdade ele nunca prometeu. Ele disse claramente: Eu não tenho sequer um lar, um lugar onde eu posso chamar de meu, uma casa. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me primeiro sepultar o meu Pai. Alguns estudiosos aqui, até mesmo Thomas Nelson, diz que era possível que esse homem estivesse falando do fato de que cerimonialmente ele precisava enterrar o pai e se purificar para que pudesse chegar a seguir a Jesus, não é? Mas outros estudiosos, e eu creio dessa maneira como esses outros, levantam o fato aqui de que na verdade esse homem estava apresentando uma desculpa. Talvez ele fosse um judeu e ele já soubesse que seu pai não aceitaria a sua decisão de seguir a Cristo, e ele precisaria então primeiro que o seu pai morresse, para que depois ele pudesse seguir a Jesus. Eu creio que nesse sentido, o que Jesus disse faz realmente mais sentido, porque ele disse assim:
deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, deixa que aqueles que não estão seguindo a Deus, que enterrem os mortos. Tu, porém, ele diz, vai e prega o reino de Deus. Jesus o estava chamando a atenção para o fato de que era algo muito mais importante. O que ele estava apresentando a Jesus era uma mera desculpa. Era algo que, na verdade, não poderia ser apresentado para Deus como impeditivo de seguir a Jesus. Por isso Jesus diz isso aqui. E pode parecer que Jesus estava sendo rude, grosseiro, mas ele não estava. Ele estava chamando a atenção para o fato de que existem algumas coisas que são muito mais importantes. E eu quero crer, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que Jesus estava dizendo, seguir a mim é algo muito mais importante do que cuidar, nesse momento, da sua família, do que esperar esse tempo que você está querendo esperar. E Jesus ainda diz mais. Outro lhe disse, verso 61 fala, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Aí Jesus encerra essa fala que eu creio que se aplica a todos os três a todas as três ilustrações trazidas aqui. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O trabalhador da terra, quando vai arar terra, ele precisa olhar para frente para que ele possa traçar uma linha reta e cavar ali de forma correta aquele sulco na terra para que a semente seja então lançada e a semente possa germinar e dar fruto. A questão é que se alguém fica olhando só para trás o tempo todo, nesse momento, ele não vai conseguir arar a terra de forma correta, não vai trabalhar de forma correta. Se alguém se decide por Cristo, ele tem que abrir mão, ele tem que abdicar de tudo. Ele não pode se distrair com coisas dessa vida, com questões outras, com questões dessa própria vida. Ele tem que focar a sua vida em servir a Deus e em seguir a Jesus. É isso que Jesus está aqui a dizer. Esse é o custo do discipulado. Ninguém disse que seguir a Jesus é fácil. Certa vez eu comprei uma camiseta que eu gostava muito de usar. Eu tinha ali os meus 15, 16 anos. Já faz um tempinho isso. E a camiseta dizia assim, na verdade a camiseta tinha as duas mãos de uma pessoa como se estivesse abrindo a camiseta assim e mostrando o que estava dentro da camiseta. E um dizer do seguinte: é fácil andar com Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Jesus. Eu realmente creio assim. Eu realmente creio que em certos momentos é preciso ter peito para andar com Jesus. É preciso abdicar de coisas dessa vida. É preciso abdicar dos confortos, das coisas dessa vida. Porque realmente quem não abdica, quem não está disposto a abrir mão de coisas dessa vida, realmente não está apto para o reino de Deus. E você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, considere essas palavras do Senhor Jesus, que não são feitas para espantar aqueles que querem crer nele, sem dúvida que não. Elas são feitas para que as pessoas tomem uma decisão consciente, que saibam que muitas vezes seguir a Jesus vai implicar em críticas, vai implicar em ser, às vezes, motivo até de algum tipo de chacota, né? Quantas vezes as pessoas tentaram me ridicularizar quando eu era jovem, na faculdade, um certo nível até de perseguição, mas nós precisamos nos lembrar que seguir a Cristo, mesmo que a gente passe por momentos assim, vale a pena. Viver para Ele significa que nós vamos abrir mão de tudo desta vida para segui-lo. Chegamos ao final de mais um capítulo 9 de Lucas.
No próximo encontro já iniciaremos o capítulo 10. Até lá, e Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.